teletrabalho é uma espécie de prestação de serviços em que o trabalhador, pelos meios tecnológicos, ele presta o serviço a partir de um local que não é a empresa, o ambiente físico do empregador. Então, esse trabalho pode ser prestado num telecentro, pode ser prestado na residência do trabalhador, e que hoje em dia costumou-se falar em home office, quer dizer, um escritório em casa. Então, o trabalho pelos meios telemáticos, por meio do computador, internet, outros meios, o trabalhador recebe esse trabalho onde ele está, no posto de trabalho dele, que pode ser a própria residência ou um local determinado pelo empregador, e ele realiza esse trabalho. E atualmente, esse trabalho, como é um trabalho remoto e ele é um trabalho telemático, ele pode ser prestado, inclusive, no local em que o trabalhador se encontra. Então, nós vemos, às vezes, muitos trabalhadores no aeroporto, ou na praia, ou em qualquer lugar, com o seu notebook, ou com o seu tablet, ou com o seu celular, trabalhando. Então, é um tipo de trabalho que acompanha o trabalhador, não só aquelas 8 horas que o trabalhador está na empresa, no espaço físico, mas ele recebe o trabalho onde ele estiver, pode ser em qualquer local. Então, a forma mais tradicional de realizar esse trabalho é na residência, mas ele pode ser executado em qualquer lugar, o trabalhador deitado, o trabalhador sentado, o trabalhador em pé, o trabalhador na praia. Basta que ele tenha na mão um componente eletrônico, um equipamento eletrônico com acesso à internet. Então, é o trabalho remoto, aquele que não é prestado no ambiente físico da empresa e é por meio das novas tecnologias e por meio da internet que ele é realizado. Por isso, chama-se trabalho remoto. O teletrabalho, ele é, em princípio, a sua forma mais tradicional é um trabalho subordinado e com um contrato de trabalho, quando ele tem aqueles requisitos, que são os requisitos tradicionais da relação de emprego, qual seja subordinação, remuneração, pessoalidade e continuidade. Só que no teletrabalho, esses requisitos tradicionais, eles se apresentam de uma maneira bem diferente, de uma maneira muito difusa. Por quê? Como é que o trabalhador, ele não está no espaço físico da empresa, ele não está trabalhando na empresa, ele não tem um cartão de ponto, ele não tem um chefe imediato. Então, essa subordinação que antigamente, tradicionalmente, ela era física, próxima, agora ela passa a ser uma subordinação virtual. Como assim uma subordinação virtual? O trabalhador, ele já não está mais recebendo ordens de uma pessoa, de um chefe, de um patrão. Ele está recebendo orientações sobre o trabalho e essas orientações e essas cobranças, ela vem pelo próprio instrumento de trabalho que ele está com o momento trabalhando, que é o equipamento. Seja ele o tablet, seja ele o celular, seja ele o computador, o notebook e assim vai. E como é que é essa subordinação? Essa subordinação, ela vem na forma de cobrança por produtividade, cobrança por prazos, que o trabalhador, às vezes ele tem que executar uma certa tarefa em determinado tempo, em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, 1 dia, 2 dias. Então, essa subordinação, que antes recebia uma ordem de um patrão, agora ela é substituída pela subordinação virtual, que é aquela que é ditada pelo próprio instrumento de trabalho. É lógico, o empregador alimenta a cobrança e o meio tecnológico, o computador, cobra. E a cobrança virtual, ela é muito precisa, ela é muito efetiva. Então, ela tem condição de saber, o trabalhador, se ele cumpriu, em que prazo ele cumpriu, quanto ele produziu e como ele fez isso. Então, houve uma mudança daquela subordinação tradicional, que era direta, para uma subordinação
virtual. Então, essa é uma condição, um dos requisitos da relação de trabalho, de emprego, que se transmuda para a relação de teletrabalho. Um outro fator interessante é a pessoalidade. Então, nas relações de trabalho tradicionais, o trabalhador, ele tem que prestar um serviço pessoal, tá? Então, o patrão contrata um empregado X e aquele empregado ele tem que comparecer na empresa todos os dias ou quando o patrão manda, mas tem que ser ele. Ele tem uma carteira de trabalho anotada, ele tem que comparecer, ele tem que picar o cartão de ponto e assim. E no teletrabalho é um pouco diferente. Por quê? Essa pessoalidade ela fica um tanto diluída. Por exemplo, se o patrão pede para o trabalhador, olha, você tem que digitar 20 páginas em tantas horas, ok? O trabalhador vai para casa ou onde ele está, no aeroporto ou não sei onde. O que ele tem que apresentar para esse patrão são 20 páginas digitadas, ou copiadas, ou selecionadas, ou alguma coisa do tipo. Ele pode, não ele necessariamente, fazer esse serviço. Ele pode pedir para um irmão, pedir para um colega, pedir para um amigo. O que importa para o empregador não é quem está realizando aquele trabalho, e sim que o trabalho seja apresentado naquele tempo esperado. Então, essa questão da pessoalidade também no teletrabalho, ela é diferenciada do trabalho normal. Por exemplo, um servidor da Justiça do Trabalho, assim, ou poderia ser de outra instituição, ele vai para casa e ele tem que fazer 30 notificações, né? Porque ele está trabalhando em casa e o serviço dele é fazer 30 notificações. É um serviço, às vezes, tão fácil que pode ser o irmão dele estar ali fazendo, pode ser o filho dele, pode ser a esposa dele. Por quê? Porque ele entra com uma senha e o serviço é tão automático que é uma outra pessoa que está fazendo, mas para o empregador não importa quem está fazendo. E sim que ele tem que fazer 30 notificações, só um exemplo. Então, essa pessoalidade que no contrato de trabalho, o próprio trabalhador tem que entrar na empresa, ele mesmo, ele pessoa física, chega lá, bater o cartão de ponto, ir para o vestiário, trocar de roupa e tal. No teletrabalho, não necessariamente. É claro que a pessoalidade ainda é um traço bem marcante da relação de teletrabalho, mas não necessariamente necessária. Porque no teletrabalho, o que o empregador quer é o resultado daquilo que lhe foi solicitado. E não importa quem foi que realizou aquele trabalho, e sim que o trabalho será entregue no momento e na quantidade de trabalho que ele esperava. Então, esse requisito da pessoalidade para a configuração do contrato de trabalho, hoje em dia, ele é uma questão muito polêmica, é uma questão muito controvertida e muito complexa, porque esse requisito já não se apresenta mais como se apresentava antes. Com relação à onerosidade, continua igual. Com relação à continuidade da prestação de serviços, que também no contrato de trabalho normal, ela é bem característica para a configuração do vínculo, no teletrabalho, isso fica bem difícil de caracterizar essa continuidade. Por quê? Porque o empregador ele pode necessitar de trabalho, um certo trabalho, mas não de forma contínua. Contínua que eu digo todos os dias. Ele pode necessitar de um determinado trabalho realizado pelos meios telemáticos, um dia por semana, 1 hora por dia, ou uma vez por mês, ou alguma coisa assim parecida. Mas essa continuidade, ela se prolonga. Sempre o empregador vai precisar daquele trabalho, naquela periodicidade. Então, aí que se discute. Mas aí, não havendo essa continuidade na prestação, poderia-se configurar um vínculo de teletrabalho? É alguma questão nova também, que vai ser muito discutida e que já está sendo discutida, porque muitos entendem que não havendo essa periodicidade, essa continuidade, não haveria um contrato de teletrabalho na forma da CLT. Porém, é alguma coisa assim diferente, é uma coisa nova. E eu acredito que no futuro, como nós vamos estar vivendo muito isso, essa questão da continuidade, ela vai ter que ser aferida no tempo,
com o passar do tempo, se o empregador precisa toda semana um dia de trabalho para aquele fim, e esse trabalhador, esse teletrabalhador, ele tem que realizar esse serviço uma vez por semana durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu acredito que nesse caso a continuidade da prestação estará caracterizada e, consequentemente, um vínculo de emprego. Mas essa não é uma questão fácil, é uma questão extremamente controvertida e que os tribunais ainda vão se debruçar muito a respeito desse requisito essencial para a relação de teletrabalho.